Bom dia, amores. Ignorem minha cara. Acabei de acordar, gente, já com essa bomba sobre Raíssa na Fazenda. E eu vim aqui sentar conversar com vocês, porque, cara, eu acho que já não dá mais, sabe? A gente precisa falar sobre isso. O que tá acontecendo com a Raíssa é muito sério, gente, muito sério. Eu ia gravar esse vídeo mais tarde, falei, não, vou acordar, tomar um banho e tal, aí depois eu gravo. Mas não, falei, cara, eu preciso conversar com o meu time de FBI Rosa, porque eu tô agoniada, gente. Quando eu tô agoniada, eu preciso falar com vocês, que são meus melhores amigos. Falei, não, preciso conversar com a galera, porque, gente, é desumano manter a Raíssa na Fazenda. O que a Record tá fazendo é desumano, chega a ser desumano. A Raíssa tem um transtorno, gente, ela tem uma doença que ela precisa se tratar e não ficar num jogo com uma pressão psicológica absurda dessa. Inclusive ontem, hoje, gente, ela se machucou de propósito. Calma, eu vou contar tudo pra vocês. Uma coisa que eu quero falar antes, tá? Eu sei que existe aí a treta da Raíssa com a Mirella, que muita gente tá com ranço da Mirella, e eu entendo, gente, tem motivos, né? A Mirella tá querendo provocar a Raíssa para ela ser expulsa, sabendo do transtorno dela, sabendo do problema dela, querendo provocar ela nos momentos que ela não tá medicada. Então, assim, é uma maldade desnecessária, né? Eu acho que é um jogo, mas maldade é complicado. Então eu entendo o ranço de todo mundo com a Mirella, mas, gente, isso não faz a gente querer manter uma pessoa doente lá dentro, sabe? Eu sei que muita gente tá torcendo pra Raíssa ganhar, eu gosto da Raíssa também, mas eu acho que já chegou no limite, sabe? A saúde vem sempre em primeiro lugar. E ó, uma coisa que muita gente tava falando, acho que a Record não sabia do transtorno da Raíssa, porque colocou a Raíssa lá dentro e tudo mais. Então eles não sabiam, eles deviam não saber do transtorno dela, porque eles nunca iam colocar ela lá dentro com esse transtorno. Gente, tem milhões de matérias na internet sobre o transtorno da Raíssa. Ela deu entrevistas em vários lugares falando sobre o transtorno. Inclusive a galera resgatou alguns stories dela antigos falando sobre o transtorno. E assim, quando a produção de um reality show, seja a Record, seja o Big Body, entendeu? Quando eles vão lá e pegam uma participante, eles vasculham a vida da pessoa inteira, gente, pra saber se ela não tem problemas na justiça, se ela não cometeu crimes, qual é a história dela na internet. Eles, sério, eles vasculham tudo. Eles têm psicólogo que entrevista essa pessoa, que conversa com a pessoa. Então, com certeza, gente, a Record sabia do transtorno da Raíssa, porque isso tá na internet inteira. Já tava antes dela entrar. Então, assim, não dá mais pra passar pano pra Record e falar, não, eles não sabiam. Eu vou jogar pra vocês aí, deixa eu ver qual Instagram postou, acho que foi o Mohamed Valadares, gente, que postou várias matérias, né, da Raíssa falando sobre o transtorno, inclusive um stories dela antigo. Joga! Boa tarde, gente. Então é isso mesmo, pela primeira vez eu tô falando sobre a síndrome. E eu queria perguntar pra vocês se vocês já ouviram falar sobre, se vocês conhecem alguém que tem, e se vocês querem saber mais sobre o assunto. Eu vou colocar a enquete aqui, vocês respondem sim ou não. Então, eu fiz a enquete agora, deu pra ver que 80% dos meus seguidores, assim como eu, não conheciam esse transtorno. E eu só conheci porque eu descobri que eu tinha, né? Eu fui diagnosticada com transtorno em outubro de 2019. Uma pessoa com quem eu tive um relacionamento era estudante de medicina, percebeu os sintomas e falou, eu acho que você tem que procurar ajuda médica. No começo, eu não acreditei que eu tivesse isso, porque, né, eu nunca tinha ouvido falar e eu achei que era alguma coisa um pouco. Eu acho que você querer audiência, todo reality show, gente, televisão quer audiência. É normal, eles querem botar pessoas polêmicas lá dentro pra dar audiência. Por isso que eles escolheram a Jojo, que a Jojo é explosiva, fala mesmo. Mirella, que é explosiva, fala mesmo. Biel, que já causou horrores aqui fora. Eles escolhem essas pessoas justamente pra causar, e tá certo. É um reality, a gente quer entretenimento, a gente quer conteúdo de qualidade. Mas eu acho que quando envolve uma doença, gente, algo sério, você usar isso pra entretenimento, você usar isso pra audiência, não dá. Então não dá pra defender mais a Record. E aí a Fábia Oliveira, que é uma jornalista, postou que a Raíssa pode ser expulsa do programa. Eu vou jogar a matéria, mas eu vou ler com vocês. Joga!
Ai, gente, que triste. Ainda não cheguei na pior parte, viu? Vocês vão ver que tem pior ainda, ó. Raíssa Barbosa pode pagar multa ou ser expulsa de A Fazenda. Se ela não avisou que tem transtorno borderline, uma cláusula em contrato pode prejudicar a peoa. Quem está assistindo o programa Fazenda se surpreendeu com as explosões de Raíssa Barbosa, que sofre de um transtorno borderline. Essa síndrome requer tratamento diário com medicamentos, além de acompanhamento psiquiátrico. O problema é que a participante não informou a produção na assinatura do contrato e corre o risco de pagar multa alta ou até mesmo ser expulsa, porque existe uma cláusula entre os participantes e a emissora que diz: ações que levam a punição severa ou expulsão, omitir informações sobre doenças ou sintomas pré-existentes que requerem cuidados médicos. Qualquer estado de saúde incompatível com a permanência do competidor no programa deve ser atestado por um médico. Gente, uma coisa é, a Raíssa pode sim não ter falado para a produção que ela tem o transtorno. Eu acredito sim que ela omitiu. Mas estava na internet toda, gente. É só pesquisar sobre a Raíssa, que tem várias matérias, entrevistas que ela deu falando sobre o transtorno. Então, assim, foi falta do quê? Da Record pesquisar sobre a vida da participante que eles estão pondo lá dentro? Porque o Big Pod faz isso, gente. Pesquisa tudo, tem que pesquisar. Vocês têm que saber quem vocês estão colocando lá dentro, sabe? Então, assim, a Raíssa errou de não falar? A Raíssa errou de não falar. Mas a Record tinha, sim, que ter pesquisado sobre a vida da moça, gente. Isso é surreal, sabe? Inclusive, a Carol Narizinho, né? A Narizinho que participou dessa Fazenda também, que já foi eliminada, ela fez um vídeo falando que a Raíssa não avisou a produção da Record que ela tinha o transtorno. Vou jogar pra vocês. Joga! Então, eu fiquei sabendo depois que ela comentou com a gente sobre isso. Em algum momento de uma crise ela falou. Mas a gente não tem noção de como é, de que é. Eu não conhecia essa síndrome e ela comentou que ela tinha achado que não estava tomando mais remédio e também que ela não contou para a produção antes de entrar sobre isso, porque isso podia impedir ela de entrar, ela tinha muito medo. Ou seja, o que a gente tem aí então de concreto? A Raíssa tem sim o transtorno. Vocês lembram quando eu postei um vídeo aqui da advogada da Mirella falando que não sabia se ela tinha o transtorno? Ela tem, gente, isso é muito óbvio. É só você ler os sintomas desse transtorno que você vê que realmente bate com as atitudes dela. Então ela tem esse transtorno, mas ela não contou pra Record, ela omitiu. Tá errado? Tá errado, mas a emissora tá errado também de não ter pesquisado a vida da participante que eles estão pondo lá dentro. Mas por ela ter omitido, ela pode ser expulsa ou pagar uma multa alta pra Fazenda, pra direção da Record, porque tá em contrato que ela não poderia não falar sobre algum problema de saúde sério. Então, ó, gente, eu acho que a gente vai ter notícias aí nos próximos dias. E aí que vem a bomba, galera. Hoje e ontem teve algumas atividades na Fazenda e tal, e o Lipe, né, tava conversando com o Matheus Carriere e tudo, e ele falou que a Raíssa tá se machucando na casa, gente, de propósito. Ela tá se machucando porque ela não pode agredir ninguém, ela não pode mais quebrar as coisas, né? Antes ela extravasava quebrando as coisas da casa, a Record falou que não pode mais quebrar nada da casa, quem quebrar vai ser expulso, então ela tá se machucando, gente. Eu não posso jogar os vídeos aqui, porque é televisão, é Record, mas, gente, ela tá se machucando. Tem um vídeo dela rolando na internet com a Jojo, que ela tá com a mão inteira machucada, e a Jojo olha pra ela e fala: Raíssa, como você se machucou? Aí ela fala apertando o remédio, ou seja, ela ficou apertando um remédio até machucar a mão dela, gente. Isso é muito sério. E tem um outro vídeo circulando do Lipe falando que a Raíssa tá se machucando de propósito dentro da casa, e o Matheus Carriere fala: gente, ela tem um problema, tal. Então, assim, ai, gente, isso cortou meu coração. Eu acho que tá na hora da Raíssa sair, gente. Eu acho que tá mais que na hora da Raíssa sair. Justamente por a gente gostar dela, que eu acho que ela tem que sair. Essa menina precisa se cuidar, gente. A Fazenda não tá fazendo bem pra ela, pro psicológico dela. Ela tem uma doença. Imagina ela tá ali com pressão, brigando com pessoas. É pressão psicológica o tempo todo, gente. Então, não. A Raíssa não pode continuar nesse programa. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Se a Record vai expulsar porque ela não contou do transtorno. Eu acho que a Record não vai expulsar, gente, porque senão já teria expulsado, né? Porque já sabem desse transtorno da Raíssa há bastante tempo. Agora, e isso dela tá se machucando, né, gente? A Record precisa fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. O que vocês acham de tudo isso, colegas? Comenta a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito triste, né, gente? Ai, Jesus, eu espero de verdade que a Record faça algo pro bem da saúde mental da Raíssa. É isso, meus amores. Mais tarde tem muito mais treta pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!